Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Vanessa, eu tô fazendo esse vídeo a pedido da Fátima, conselheira, para concorrer ao contrato de sindicância profissional aí no condomínio Brisbane. Meu nome é Vanessa Rangel, por isso do nome RIAC, né, que é Rangel Iglesias Assessoria Condominial. Eu não atuo sozinha, o Iglesias vem do sobrenome do meu marido, ele é meu sócio, ele que responde por toda a parte operacional do condomínio, né, então tudo que diz respeito a rotina de limpeza, de segurança, de portaria, melhorias nas áreas comuns, sempre com ele que os moradores vão tratar, ele que tem tratativas mais próximas junto com os funcionários, e eu respondo por toda a parte de atendimento. Vamos lá responder então agora as perguntas que vocês fizeram, tá bom? Eu vou ir lendo as perguntas, tá? Não, até mesmo por conta do prazo, né? Não tive tempo de fazer isso editado num vídeo. Então, a primeira pergunta é: quantos condomínios nós administramos? Nós dois administramos 4 condomínios, que é o Visio Anália Franco, bem próximo aí do Brisbane, no Jardim Anália Franco. Complexo Vila Árvore, que são 2 condomínios, um de 200 e um de 240 apartamentos, com uma área bem extensa, verde, porque um tem 5 torres e o outro 6, são torres pequenas. E o Conquista Chácara dos Pêssegos, com 348 apartamentos, totalizando 4 condomínios, onde eu e o Roberto dividimos aí as visitas semanais. Quantos dias da semana vem ao condomínio? Nós estamos presentes no condomínio 3 vezes por semana, normalmente às segundas, quartas e sextas. Então, nesses dias a gente sempre vai ficar ou a parte da manhã ou a parte da tarde no condomínio, no mínimo 3 horas aí de visita. Como é a comunicação entre conselho e síndica? Eu crio um grupo de WhatsApp com os meus conselheiros, né, com o meu corpo diretivo, onde nele nós vamos poder falar um pouquinho das ações do dia a dia. Então, tudo que for feito de despesas, né, que não são ordinárias, que não são previsionadas na previsão orçamentária, eu vou compartilhar com vocês através desse grupo de WhatsApp, para ver se vocês concordam ou não com a compra, se vocês têm alguma empresa para indicar, para fazer cotação. Eu sempre compartilho muito, principalmente o que diz respeito às compras, para desmistificar aquela coisa de que síndico ganha comissão, só trabalha com empresas que ele conhece. Não. Contanto que a empresa tenha cadastro, emita nota fiscal, não tenha reclame aqui, eu não tenho fidelização com nenhum tipo de fornecedor. Como é a comunicação entre síndico e morador? Eu tenho vários meios de comunicação. Um deles é um grupo de WhatsApp, onde eu, como administradora, configuro para que só eu envie mensagens, para que os moradores não consigam responder lá no grupo, né? Então, todos os comunicados, principalmente alertas e recados do dia a dia, como a piscina está interditada, ou estamos fazendo detetização do jardim, das áreas comuns, eu vou soltando essas notas rápidas lá no grupo de comunicados, onde tem todos os moradores nesse grupo, e assim vocês conseguem ter acesso rápido à informação. Então, eu não fico fechada só a publicações no site do condomínio, ou através de comunicados de elevadores e tudo mais. Eu tenho também esse grupo de comunicados, onde lá eu coloco também um outro meio de comunicação, que é a newsletter. Eu até coloquei aqui na tela para vocês verem, que é tipo um jornalzinho com resumo das ações do mês. Então ali eu vou colocar a pauta do mês, se algum boleto vai ter alguma cobrança extrajudicial, o porquê que foi decidida essa cobrança extrajudicial, algumas regras, né, o acesso e o cadastro ao portal do condomínio, alguns avisos, né, de obras, de alteração. Isso é bem personalizado para cada condomínio. Então eu informo sobre facilities, né, se a gente conseguiu, se vai ter feira no condomínio na semana, se vai ter Swift, algumas facilidades do dia a dia
que por algumas parcerias em outros condomínios eu consigo também levar para o Brisbane, caso vocês não tenham ainda. Tá? Nessa newsletter eu costumo colocar também um gráfico com a quantidade de infrações do regulamento interno. Então vai ter um gráficozinho informando qual foi do top 10, qual foi a infração mais cometida no condomínio nos últimos 30 dias. Se teve aplicação de alguma multa ou não. Isso, é claro, sempre resguardando aí a identidade de cada apartamento, tá bom? Um outro meio de comunicação que eu utilizo é o fluxograma, o manual e fluxograma. Então, vocês vão ver que eu tenho um manualzinho de boas-vindas para novos condôminos, onde aqui nesse slide eu coloco para vocês algo mais lúdico, que é dos moradores. Aqui é o fluxograma de como iniciar e solicitar autorização para uma obra. E aqui do lado já é algo mais administrativo, operacional, que é a parte do Roberto, onde ele faz um fluxograma, por exemplo, de autorização de prestadores de serviço, qual caminho seguir. No caso desse daqui, está a aplicação de notificações e multa, como que é feito, o reclamante manda a informação pelo site ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Aí tem a aplicação onde ele verifica, né, no caso aqui de notificações e multas, eu vou verificar se tem as evidências necessárias para encaminhar para a administradora, vai para a administradora, volta no malote e o zelador ou gerente predial encaminha para o condômino, tá assinando aí essa multa. Vamos lá, a pergunta seguinte. Você faz visitas fora de horário, também fora as visitas normais? Sim, normalmente quando, por exemplo, eu tenho uma reunião de corpo diretivo no Vision Anália Franco, o Brisbane é caminho. Então, antes de chegar lá na reunião com o conselho do Vision, ou após a reunião do Vision, eu sempre vou dar uma passadinha no condomínio, conhecer o porteiro da noite, perguntar se tá tendo alguma dificuldade, alguma ocorrência, que a gente normalmente não tem tanta proximidade com os funcionários noturnos. E o Roberto gosta de fazer simulações, chegar com um carro diferente, ver se a portaria vai abrir, se os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos certinhos. Quantas assembleias costuma fazer num ano num condomínio desse porte? Bom, o Brisbane são 220 apartamentos, a quantidade de assembleias eu não determino pela quantidade de apartamentos ou pelo porte do condomínio, tá? É realmente a necessidade. Por exemplo, um condomínio em implantação é necessário mais assembleias no ano, mas o normal é uma assembleia ordinária e 3 assembleias extraordinárias, tá? Mas o meu contrato não prevê cobrança adicional por participação em assembleia. Então, se for necessário mais do que 3 assembleias extraordinárias, não tem problema. É uma demanda que o conselho vai me passar ou que eu vou ter com os moradores por conta, às vezes, de alguma demanda de segurança, aprovação de algum rateio extraordinário. Não tem problema nenhum ter mais do que 3 assembleias extraordinárias. Como é seu relacionamento com a administradora? Meu relacionamento com a administradora é estritamente profissional. Eu não conheço, né, a administradora, eu nunca atuei com a administradora que trabalha no Brisbane hoje, mas é sempre formalizado, né, através de e-mails, dependendo da gerente de atendimento, ela sempre mantém também um contato via WhatsApp para ter um acesso mais rápido, né, quando é algo mais urgente, quando é algo que necessita de resposta rápida, porque por conta da quantidade de condomínios, às vezes a gente está no trânsito e tudo mais, eu não tenho como responder o e-mail, então sempre as gerentes prediais aí das administradoras entram em contato comigo também via WhatsApp, que eles vão ter as suas dúvidas sanadas de forma mais rápida. Como costuma trabalhar com o restante do corpo diretivo? Bom, o corpo diretivo é o que eu falei para vocês já lá no comecinho. A minha gestão não é centralizadora, então eu vou distribuir, por exemplo, tem um conselheiro que gosta de produzir eventos, que tem um bom relacionamento com todo mundo, então eu vou usar ele como uma peça-chave para propagar a informação. Por exemplo, vai ter um curso de brigada de incêndio.
Eu vou colocar, é claro, lá o comunicado no grupo de comunicados, vou espalhar comunicados pelo condomínio, nos elevadores e tudo mais, e vou pedir para que essa pessoa-chave me ajude, né, a convencer as pessoas a mostrar a importância daquele treinamento para os demais condôminos. Então, ele vai ser uma peça-chave para propagar a informação. Como que eu costumo criar também? Normalmente, as pastas de prestação de contas, eu não deixo passar de um mês para elas serem vistoriadas pelo conselho. Então, chega a pasta de prestação de contas, normalmente sempre tem um contador, né, no corpo diretivo. Então, essa pasta vai primeiro para quem tem conhecimento fiscal, se for o caso, né, se tiver algum conselheiro com conhecimento fiscal contábil, passa por ele e aí ele vai redigir, né, as suas pontuações, vai para os próximos conselheiros, retorna para mim, eu faço as minhas considerações e encaminho para a administradora fazer as devidas correções, tá bom? Mas a comunicação minha com todo o corpo diretivo é bem facilitadora, é o WhatsApp, é falar, olha, Vanessa, a gente está sentindo muita reclamação lá no grupo de moradores, referente a barulho de sexta-noite, de sábado-à-noite, vamos fazer algum comunicado nesse sentido, né, para o pessoal se atentar a isso? Aí eu vou fazer o comunicado, vou passar para vocês aprovando, eu já jogo no grupo de comunicados. Você trabalha com qualquer fornecedor? Eu não trabalho com qualquer fornecedor. O fornecedor tem que ter CNPJ regularizado, não pode ter nenhum reclame aqui, tem que estar devidamente regularizado aí no mercado, né? Para estar atuando dentro do condomínio. Mas eu não tenho fidelização, né? Por exemplo, hoje eu só trabalho com um tipo de terceirizada, não, só com tal empresa de produtos de limpeza, também não. Eu sempre busco fornecedores na região do condomínio para, né, enriquecer a região, né, favorecer o comércio em volta do condomínio e também para ter facilidade no momento de entrega, numa negociação e tudo mais. Mas eu tô aberta aí a indicações de moradores para qualquer tipo de cotação que a gente precisar abrir no condomínio. Como costuma efetuar os pagamentos? Os pagamentos quem efetua, na verdade, é a administradora, né? Como que eu aprovo os pagamentos? O fornecedor que já tem contrato, né? Os fornecedores que já têm contrato podem enviar as notas fiscais diretamente para a administradora, não precisam eu estar em cópia, né? O contrato mesmo já prevê aí a autorização desses pagamentos. E os fornecedores que não possuem contratos mensais, eles precisam enviar a nota fiscal para a administradora com cópia para mim, para que eu dê o ok para pagamento. Ou entregar a nota fiscal impressa no condomínio para que eu viste e entregue no malote. Como você se organiza para atualizar e manter atualizada a inspeção predial? Eu não sei se a atual administradora do Brisbane possui esse serviço, né? Uma das administradoras na qual eu trabalho, eles têm uma área de engenharia, então uma vez por ano o engenheiro vai até o condomínio, faz uma inspeção fotográfica em toda a área comum do condomínio, né, barrilhete, subsolos, tudo, e me manda uma matriz de prioridades. Então essa matriz eu verifico quais são as ocorrências, né, que a equipe interna, zeladoria e manutenção pode realizar e quais são as pontuações que precisam ser abertas, cotações e concorrências com terceiros. E aí eu compartilho, né, essa planilha com vocês e a gente faz um plano de ação para a equipe interna e um plano de ação para ver o que precisa ser feito rateio extraordinário, que a gente consegue assumir com caixa do condomínio. Planilha. Como você faz a previsão orçamentária? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de inspeção predial aqui que eu tenho. Não sei se vocês conseguem visualizar. Tá vendo? É lá do Chácara dos Pêssegos, lá de Diadema. Aqui, eles pontuam todas as áreas comuns, portaria, tudo, área de piscina, deck, azulejos. E aí, aqui no final do relatório, tá vendo? São várias páginas. Aqui no final do relatório,
eles colocam, adotam, né, a técnica Gucci de prioridade. Então, eles colocam aqui qual é o grau de gravidade, de urgência e de tendência, né? E aí dá a pontuação final. Então, o meu zelador e eu, nós fazemos uma análise, né, dessa planilha. A gente vê o que eles mesmos conseguem realizar internamente, o que não é possível realizar internamente, nós abrimos concorrência e abre-se a cotação entre prestadores de serviço de cada tipo de serviço. Como você faz a previsão orçamentária? A previsão orçamentária, quando o condomínio tem mais de 1 ano de vida, a gente pega o previsto versus realizados do último período e aí eu verifico, né? Eu sempre vou fazer uma análise para ver se teve despesas de manutenção que foram provisionadas e no próximo ano não precisam mais ser provisionadas porque tem durabilidade maior, né, do que 12 meses. E aí eu risco elas, né, dessa previsão orçamentária para tentar enxugar e colocar novas prioridades ali, novas manutenções na previsão orçamentária. Mas é sempre em cima de números realizados do último período. Como você trabalha com fundo de reserva? Vamos lá, pessoal. Hoje é difícil eu conseguir assumir um condomínio que tenha fundo de reserva quando eu assumo o contrato. Normalmente o fundo de reserva tem sido utilizado para cobrir despesas ordinárias devido à inadimplência, onde nenhum condomínio gosta de cobrar, né, a taxa de inadimplência aí dos seus condôminos. Então eles acabam utilizando o fundo de reserva e conforme vai recebendo a inadimplência, né, pelo departamento jurídico, vai se cobrindo lá o fundo de reserva e fazendo a reserva do condomínio. Porém, se o Brisbane não tem problema de inadimplência e possui fundo de reserva, porque a ordinária a previsão orçamentária, né, foi feita corretamente, o fundo de reserva a gente só pode usar até 20% dele em obras emergenciais sem necessidade de solicitar uma assembleia extraordinária com pauta exclusiva para aprovação do uso do fundo de reserva. Então, hoje, a gente sabe que se as ordinárias não estão indo bem, se a previsão ordinária, né, se as despesas ordinárias mensalmente estão ficando negativas, ao invés de ficar utilizando o fundo de reserva por mais de 2 meses seguidos, eu oriento sempre o meu corpo diretivo a chamarmos uma assembleia ordinária, revisarmos a previsão e aumentar a taxa condominial. Porém, nem sempre essa sugestão agrada aos ouvidos de todo o meu corpo diretivo. Então, normalmente eles falam, não, Vanessa, vamos utilizar o fundo de reserva e conforme ingressar as ações judiciais, a gente ressarce o fundo de reserva. Então, fica realmente a critério aí do corpo diretivo, mas eu sempre formalizo a minha negativa ao uso do fundo de reserva para cobrir ordinária, sem que tenha aprovação em assembleia. Como você trata as questões de barulho, pets e garagem? Pessoal, infrações ao regulamento interno. Mesmo quando eu pego condomínios em implantação, que tem poucos apartamentos residindo, né, que começa do primeiro morador até atingir 100% de ocupação, eu sou chata, eu sempre vou exigir que as regras sejam cumpridas à risca. Então, dia de reforma, barulho após as 10 da noite até as 8 da manhã não são tolerados. Mas eu tenho que ter muito bom senso, porque a gente sabe que os condomínios, né, lidar com pessoas não é fácil. Então, como eu venho da área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, eu já convivi diversas vezes, diversas situações onde o morador reclama que o vizinho dele de cima faz muito barulho. Eu tenho uma senhora em um dos meus contratos que ela reclamava muito do vizinho de cima. Só que ela nunca conseguia me gravar um áudio. E quando eu mandei notificação para esse vizinho de cima, ele pediu retratação, falando, Vanessa, eu sou médico, eu chego de madrugada em casa, só entro em casa, tomo banho e desmaio. Então assim, se ela tá reclamando de barulho, é da minha pisada e deu abrir e fechar a geladeira, deu
comer alguma coisa, fazer um lanche e deitar na cama, mas não é nada surreal. Então, assim, notificação nós enviamos, né? Vem a reclamação, sempre precisa ter a data e o dia e o infrator, né? Se você não sabe quem é o infrator, não tem certeza se vem do vizinho de cima, do vizinho do lado, sempre é bom você buscar ter certeza, né? Para não ser injusto, porque a pessoa vai receber uma notificação sem informar quem é o reclamante, mas se não é proveniente do apartamento dela, ela vai reclamar e vai pedir retratação. Então, eu vou ter que solicitar ao reclamante uma evidência. Caso ele não tenha evidência, vai ter que ser retratada a notificação e retirada. Principalmente em casos de aplicação de multa, é necessária uma evidência, seja por testemunha, ou seja por áudio ou por vídeo. Bom, principalmente por vídeo quando diz respeito a barulho. Porque hoje a maior parte dos condomínios são de alvenaria estrutural. Eu já tive diversas situações onde o morador achava que era o vizinho de cima e era o vizinho de 2 andares acima que estava fazendo barulho. Só que o vizinho de cima dele não se importava e nunca reclamou. E estava levando a culpa pelo vizinho de 2 andares acima. Pets, gente, sempre tem uma injustiça muito grande entre gatos e cachorros. Porque os gatos acabam circulando pelo condomínio e os cachorros ficam presos, né? Sempre pela coleira. Então, assim, tem que ver como tá o regulamento interno de vocês, o que ele determina, se determina a focinheira, se não determina, se é só para determinadas raças. Então, assim, a gente precisa fazer uma releitura do regulamento interno e se ele tá sendo prático no dia a dia. Porque não adianta colocar que os cachorros têm que ser carregados no colo e a pessoa tem um Golden Retriever. Não dá para carregar um Golden no colo. Então, a regra não está sendo prática no dia a dia. Então, a gente tem que fazer uma releitura e conforme eu recebo, eu sempre falo, eu não tenho bola de cristal. Nem se eu fosse síndica moradora, conseguiria testemunhar e ver todas as infrações que acontecem no condomínio. Então, eu dependo que os moradores utilizem os canais de comunicação, seja o e-mail, seja o WhatsApp, seja o livro de ocorrências. Eu não sei se a administradora atual tem algum tipo de aplicativo onde também é registrado esse tipo de ocorrência, para que a gente possa punir o infrator e reduzir esse tipo de prática ruim que não se importa, né, com os seus vizinhos, às vezes deixa fezes pelo condomínio, algo do tipo, tá bom? Principalmente latidos de cachorro, gente. Sempre dou uma dica, tem uns florais, se leva o pet lá no veterinário, falar que o pet é muito ansioso, quando saiu para trabalhar ele não para de latir, isso incomoda muito os vizinhos. Tem um floral que você coloca pro cachorro, ele fica mais tranquilo, não é prejudicial, né? Não é nada químico. Então, assim, para tudo tem solução, tá? Mas realmente já teve casos extremos do morador ter que arrumar um outro local pro pet ficar, porque o floral não funcionou e ele trabalhava o dia todo e o cachorro ficava o dia inteiro latindo. Mesmo que seja antes das 10 da noite, né? E depois das 8 da manhã, um cachorro latindo o dia inteiro é bem perturbador para os demais. Vamos lá para a próxima questão. Como você trabalha com advertências e multas a condôminos? Bom, eu já falei, né, das advertências e multas. Eu não tenho bola de cristal, vocês precisam me informar para que eu possa punir com a advertência ou com a multa em caso de recorrência, tá bom? Quantidade de condomínios que atua como síndico. Esse eu já respondi, eu acho que foi a primeira pergunta de vocês. Atualmente 4 condomínios. Trabalha com preposto ou não? Não, nós não trabalhamos com preposto. Só quem atua na RIAC sou eu e o Roberto, né? Vanessa Angel e Roberto Iglesias. E ele não me substitui, como eu não substituo ele. Então, ele vai responder pelas áreas dele de atuação no condomínio, que é o forte dele, a parte operacional, a parte de funcionários, melhorias nas áreas comuns. Então, sempre que tiver alguma obra, é ele que vai acompanhar junto com o engenheiro, junto com o prestador de serviço. Se vocês tiverem algumas sugestões de melhorias ou de procedimentos de segurança, é ao Roberto que todos os moradores vão recorrer. E a Vanessa, vocês sempre vão recorrer quando tiver
algum problema de infração comportamental que o zelador não conseguiu atender, aí sim vocês vão recorrer a mim. Ou algum, por exemplo, Vanessa, eu já encaminhei para o zelador, mas ele tem um bom relacionamento com essa pessoa e eu acredito que ele não esteja divertindo a pessoa. Você tem como intervir? Aí a Vanessa entra no circuito, tá bom? Eu que sempre vou estar fazendo todos os comunicados, né, para o condomínio e vou estar ministrando as assembleias. Acho que é isso. Vocês agora vão receber a minha proposta formalizada também no e-mail. Muito obrigada, uma boa noite.